ESPN FC hoje tem muita coisa para tratar. Daqui a pouco a gente vai para o Campeonato Paulista, falar da vitória do Palmeiras, do empate do São Paulo. Os dois se enfrentam nesse final de semana. Um final de semana de clássicos não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também. Tem Flamengo e Vasco no Maracanã, partida com horário alterado depois do pedido do Flamengo por conta do calor no Rio de Janeiro. Era 4h30 da tarde, passou para as 21h45 de sábado. E a gente acompanhou tudo que aconteceu lá no jogo com o Botafogo. Gerson e Cleiton expulsos, ficam fora do jogo. O Cleiton é um reserva, mas é um jogador que é importante para um rodízio. Agora, o Gerson fora, acho que talvez o capitão já destacou aqui, é um nome que chama mais atenção. Mas o Felipe está fazendo um rodízio, Zupa. Então, assim, quanto que desenhar esse Flamengo sem o Gerson pode impactar? Assim, eu concordo com o Capita com o rótulo que ele emprega ao Gerson. Para mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo. Tecnicamente, o Arrascaeta é melhor do que ele? Talvez, mas assim, o Gerson ele é o jogador mais importante do time do Flamengo. Se você somar qualidade técnica, o que ele produz, liderança, parte física, impacto dele na equipe, o Gerson ele é o principal jogador da equipe do Flamengo. Acho que nesses últimos anos, depois da aposentadoria do Felipe, saída de Diego Ribas, de vários jogadores líderes do Flamengo, ele emergiu como um líder desse grupo e acho que essa mudança de status, desse crescimento como jogador, esse amadurecimento dentro do elenco, fez muito bem ao jogo do Gerson. Acho que ele também ele joga como líder, não só é um capitão da equipe do Flamengo. Então, claro que não tê-lo impacta na equipe, mas o Flamengo tem peças, o próprio Arrascaeta, o Flamengo tem peças para montar o seu time e continuar bem favorito contra o Vasco, porque para a gente analisar o nível de vantagem que o Flamengo tem sobre o Vasco, a gente não olha só para quem vai jogar ou para quem não vai jogar no Flamengo. A gente olha para o que o Vasco tem jogado ou para o que o Vasco não tem jogado. Então, os problemas do Vasco, mesmo com menos desfalques, os problemas diários do Vasco são maiores do que os problemas pontuais que o Flamengo tem. O último encontro parece que foi... Deu uma chacoalhada, né? Foi um pouco terrível, né? Sim. Para o Vasco... Foi o jogo que caiu O técnico anterior. O Álvaro Pacheco. Foi o último jogo ou foi o penúltimo? Esse foi o penúltimo. Acho que foi o penúltimo, É isso. Foi o penúltimo foi que caiu o Álvaro Pacheco. O Gerson é o segundo melhor em atividade no futebol brasileiro hoje. Quem é o primeiro? É o Hulk. O Hulk passou o Gerson. Hoje o Gerson é o segundo. Estevão? Estevão? O Estevão ainda não é. Então, não está jogando... O Estevão ainda tem uma irregularidade maior do que a dos dois, O Estevão não está jogando como o Estevão do ano passado. Como já é Estevão. Como já foi o Estevão. Boa, Zupac. Boa, Zupac. O Gerson é um jogador... Ali está a nomenclatura certinha. Para mim, ele é insubstituível. Sim. Não tem nenhum... O Gerson é insubstituível no Flamengo, ele é insubstituível na seleção brasileira. Nenhum jogador faz o que o Gerson faz, no Flamengo e na seleção do Brasil. Mas o Bruno faz, não faz. Mas o Paquetá faz, não faz. O que o Gerson faz, não faz. Eles gostam muito de ficar com a bola, de sair jogando, mas gostam pouco de voltar. O Gerson tem a mesma valência, tanto ofensiva como defensiva. E zagueiro adora esse tipo de jogador. Sim. Né? Chama o cara, fica aqui, se passar dali, você cobre aqui. É uma combinação. Aí você vai dizer, o Flamengo toma poucos gols. É verdade, mas por quê? Porque tem uma consistência dele, do volante, né? O Alan voltou a jogar bem, entendeu? E isso dá uma certa consistência para o time do Flamengo. Agora, eu gostaria muito de saber qual seria a escalação para esse jogo de amanhã. Essa provável escalação. Quais jogadores ficariam fora? O Rossi vai ficar fora de novo? Não acredito. O Varela vai jogar de lateral direito ou vai jogar de lateral esquerdo? Depende se o Ayrton Lucas vai ter condição de jogo ou não. Essa composição da zaga, como é que ela vai ser feita? Né? Então, a zaga dá menos dor de cabeça, né? Dá. Você pega os três, né? Os Léos e o Danilo, escolhe dois e bota pra jogar. Provavelmente o Léo Pereira vai voltar, né? Porque foi poupado no jogo contra o Botafogo. E aí vamos ver quem que ele tira entre Danilo e Léo Ortiz. De repente ele pode tirar o Léo Ortiz, porque ele jogou seguidamente as partidas e dá um pouco mais de jogo para o Danilo. Aí o Danilo vai ter que mudar de lado. Vai ter que jogar pela direita e não pela esquerda. Então, porque o Léo Pereira na direita provavelmente não vai acontecer. O Léo Pereira é canhoto e pode até fazer a ala pela esquerda, se for necessário. Já fez isso no time do Flamengo. Agora, o Flamengo do meio para frente é uma outra história para ser dita, né? Do meio para frente, os caras resolvem
de maneira muito fácil, né? Eles vão jogar de novo, De La Cruz e o De La Cruz não foi expulso, né, na última partida? Não, De La Cruz não. Por causa do... Eu pensei na confusão. Agora que eu lembrei da cotovelada, capitão. Olha aí, ó, como é que são as coisas, capitão. Um lance que como é que monta atenção, esse time né, sem o Dani? Gerson? Então, Dani, acho que o Flamengo deve jogar com o De La Cruz no meio, ao lado do Pulgar, né? Arrascaeta centralizado. O Pulgar joga uma e fica uma fora. Então. Talvez jogue o Alan. Pode ser o Alan. Então, a gente olha, porque assim, é difícil você entrar na cabeça do Felipe Luiz, porque tem essa questão do rodízio, né? A gente olha para um jogador e o Felipe tem um motivo dele para não escalá-lo. Mas assim, olhando para um Flamengo, para esse jogo com o que o Felipe tem nas mãos, né? Na minha opinião, seria ali o Pulgar e o De La Cruz. O Arrascaeta um pouco mais centralizado, e aí nas beiradas ali, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, ou Juninho, como homem de referência. Enfim. E aí o Juninho acho que saiu com uma lesão. O Juninho então pode ser o É um edema, tá? no dia seguinte o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que não constatou nenhuma lesão, mas que ele tem um edema e que talvez não fique em Posso fazer uma ponderação? Tem a questão do Varela, né? Que o Varela, assim, só para enaltecer o Varela... Jogou muito bem jogou muito bem pela lateral esquerda. Acho que não vai criar uma concorrência, né, Dani? Porque o Flamengo tem jogadores da posição, mas né? é algo que chamou a atenção, assim. Acho que ele ficou até mais solto, né? Porque não tem tanta responsabilidade, porque está trocado, né? Então, o jogador, assim, ele sabe que não pode ser tão cobrado, porque não é a função dele de origem. Mas é bom ver o Varela jogando bem, é importante para ele também. E essa observação acho que vale. E ainda jogou muito bem. Jogou na posição do chefe, né? Porque, pô, na posição do chefe. É o Felipe Luiz. É isso. E jogaram juntos, ele de um lado e o Felipe Luiz do outro. É verdade. Mas eu achei que ele jogou melhor na esquerda do que na direita. Isso que o capitão fala faz muito sentido, né? Da pressão que sai. Queria fazer só uma ponderação. Fala, jovem. O Flamengo contra o Fluminense foi um jogo terrível de assistir. Não chegou a ser bom, não. Não chegou a ser bom mesmo. O jogo do Flamengo contra o Botafogo foi ruim. Olha que eu melhorei o nível, hein? É isso. De terrível para ruim. Qual será o nível do próximo jogo do Flamengo? Se seguir isso aí, vai ser um pouquinho melhor. Então, deve ser um jogo regular. Né? Tem que ver, porque os jogos do Vasco também são ruins. O Vasco fez 2 bons jogos no começo, assim, o começo, eu digo não o começo do campeonato, quando chegaram os titulares do Fábio Carille, né? Porque o campeonato começou com o time de meninos. E os últimos 4 jogos, se eu não me engano, do Vasco, né? Maricá, Volta Redonda, o clássico com o Fluminense e o último jogo que foi o Sampaio Corrêa. Isso. Os 4 foram jogos assim, o jogo do Sampaio Corrêa foi um jogo de arder o olho. Não, foi de chorar. Aquele assim. O do Sampaio Corrêa. Esse foi triste. O vascaíno não gostou de ver o jogo. Imagina quem não é vascaíno. O vascaíno sofreu para assistir o jogo. Que foi o jogo nessa linha da repetição. Foi lá no interior do filme Rio, repetido. Não foi em Saquarema? O Sampaio Corrêa. O jogo de Saquarema. Aquele jogo... Filme repetido. Como diz o no interior, no litoral. É resultado no litoral, né? Ou seja, vitória do como Flamengo. diz em Lisboa, aquele jogo foi um horror. Eu vi 2 jogos. Se o fato do Vasco, vai mudar a postura, como é que vai ser esse encaixe? Porque mesmo com as irregularidades do Flamengo, é uma clara vantagem. O Flamengo ele é bastante superior ao Vasco. Até pra gente fazer esse exercício, não sei se chega a ser uma pista ou não, mas o Flamengo faz internamente o material que ele entrega pra gente mostrar aqui. E o entrevistado para falar do clássico foi o Alan. Eu já vou chegar no enfrentamento, vamos falar, obviamente, do Vasco também do outro lado e das dificuldades que pode ter para esse jogo. Mas vamos ouvir o Alan projetando o confronto pra gente tentar desenhar um meio-campo em cima das opções que o Felipe tem pro jogo. Esse ano, não que nos outros anos eu não queria jogar bem, não queria performar bem, mas esse ano eu senti que era a minha última atacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco e isso aí acho que é Deus, né, retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo. Tá aí, ó, o Alan falando da dedicação, de que pode ser um momento de retribuição. Pra gente fazer esse exercício aqui, né? Quem é o meio-campo que pode ser formado pelo Felipe Luiz? Assim, existem os nomes dos volantes, que são o Alan, o Pulgar, que não jogou o último jogo, né? Contra o Botafogo, e o Everton Araújo, que é o menino. Aí tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem quem mais que pode compor esse meio-campo? A gente está falando já de 5 jogadores. Não, o Gerson tem tá o fora. Matheus Gonçalves, que pode ser deslocado para fazer o lado, mas entrando ali, meio que, a comparação é inevitável, né? Mas meio que como jogava o Everton Ribeiro no Flamengo. Então tem algumas opções, assim. Quanto que modificar esse time, capitão, deixa o Flamengo mais
próximo do Vasco? Porque eu vejo hoje com uma certa superioridade, né? De elenco, de jogos. Quanto que se aproxima e qual que é o meio-campo ideal para você? Então, Dani, eu acho assim, mesmo que o Flamengo opte em poupar alguns jogadores, na minha opinião, ele é favorito contra talvez o time principal do Vasco. Sim. Se a gente vê um time muito alternativo, com alguns meninos, enfim, aí a gente Mais alternativo que dá para ser, vai pensar aqui em volante, em volante. Everton Araújo e Alan. Isso. Mas aí lá na frente você tem Dela Cruz e Arrascaeta. Então, a montagem do time, se o Felipe optar em colocar titulares e reservas, que, né? Aí pode colocar o Bruno para começar. O Bruno Henrique. Um Plata. É isso. Eu acho que o Alan ele poderia, porque assim, o Pulgar já ficou fora. Então a gente imagina, por exemplo, que ele vai jogar. E o De La Cruz talvez seria Jogou o Alan no lugar dele. Né? Pode ser que jogue. Aí seria Pulgar e Alan com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Eu acho que pode ser uma Pode ser De La Cruz pelo lado, se ele não quiser ter dois pontas. Ele tem, como o Gerson joga aberto pelo lado e joga bem, ele tem essas alternativas. Eu acho que vai passar também pelo Cebolinha também. Eu imagino um 4-3-3. Mais do que um 4-4-2, um 4-3-3. E assim, eu acho que ele vai olhar também para o adversário, né? E o que é o Vasco? Quais são as características em termos de jogadores do time do Vasco nas mãos do Fábio Carille? O meio-campo um pouco mais encorpado, né? Ele tem trabalhado, às vezes com 3 volantes e um quarto homem do meio-campo. O Felipe Coutinho deve voltar ao time do Vasco, então talvez... Foi poupado no último jogo. Estava com uma questão muscular e algo que infelizmente acompanha a carreira do Coutinho, por isso essa irregularidade tão grande. Talvez um volante com um potencial de marcação maior como é o Alan, talvez seja interessante para ter uma vigília num jogador como o Felipe Coutinho. Então, e para o Alan, assim, o Alan do Atlético Mineiro, que foi o Alan que o Flamengo contratou, esse Alan não desembarcou na Gávea. O deste ano está um pouco melhor. Mas o Alan do Atlético, o Alan campeão pelo Atlético Mineiro, esse Alan não chegou no Flamengo. E olha que tinha gente que queria, hein? Não, o Flamengo teve uma concorrência para ele teve uma temporada ruim. A contratação não foi equivocada. O jogador que o Flamengo contratou, ele era um bom volante. Nunca achei o Alan um volante espetacular, mas ele era um bom volante, né? Só que ele não aconteceu no Flamengo por vários motivos. Então agora ele está tendo a chance, numa posição onde a concorrência sempre é muito grande, de mostrar. E acho que esse clássico contra o Vasco pode ser uma boa oportunidade para ele, aos pouquinhos, tentar brigar de fato pela vaga. Porque hoje ele não briga pela vaga a Vera. Se tivesse amanhã uma final de campeonato, acho que o Alan não seria cogitado para começar o jogo. Eu acho que uma coisa que é interessante, Pascoal, para te passar, é a declaração recente do Felipe Luiz, dizendo que não gostaria que ele fosse negociado, que ele, Felipe, quer tentar recuperar o jogador, que ele sabe que fez uma temporada abaixo, mas também sabe por quê? Que também tem questões pessoais. Não vem ao caso aqui, mas são questões pessoais da vida do Alan. Assim. Então, o fato dele ficar... Hoje, talvez ele esteja atrás do Everton Araújo, mas tem a ver com ele ganhar confiança, minutagem, para pensar em brigar efetivamente pela posição, né? Eu gosto muito do Alan. Eu acho é difícil o volante canhoto. E ele é um volante que sabe fazer. Eu não acho que ele seja primeiro volante. Essa é a primeira coisa. Ele é segundo volante. O primeiro homem, o trinco na frente da zaga, ele não é. Ele é segundo volante. E na de segundo volante, ele jogou no Atlético perfeitamente. Aí ele é um baita volante. Agora, dá a obrigação dele ficar correndo, marcando, porque ele tem dificuldade, porque ele é pequenininho e tem dificuldade para marcar os caras ali no meio campo. Os grandalhões, ele vai ter mais dificuldade de marcar. Então, ele como segundo volante, aí tem o De La Cruz, que aí a concorrência é melhor aí pensar no primeiro mesmo, sabe? Mas eu acho que é a função dele. É a função dele. Eu acredito que o Flamengo tem ótimas opções para essa posição do meio campo, né? Eu acho que ali a principal posição que joga o Gerson. O Gerson, para mim, de segundo... O Gerson, ele joga de ponta aberto pela direita, ponta aberto pela esquerda, de meia por dentro. Se botar ele joga de centroavante, o Gerson é um baita jogador, ele joga em qualquer posição, mas ele não vai estar nesse jogo. Então o Flamengo tem que arrumar um substituto. E nesse 4-3-3, os 3 do meio campo tem que ter pelo menos um homem de vigilância, como você disse, o chamado trinco na frente da zaga, para dar uma certa segurança para o time do Flamengo. Como o time vai estar muito mexido, às vezes esses jogadores nem fizeram tantos treinamentos juntos, mas eles estão lá, eles jogam, eles vão se conhecendo com o passar do tempo. Eu acho que o time do Flamengo é muito favorito para esse jogo, porque o elenco do Flamengo é um elenco incomparável.
falei até baixinho, hoje que é para não assustar a freguesia. É incomparável o elenco do Flamengo. Nenhum elenco da América do Sul é tão bom quanto o do Flamengo. Então o Flamengo pode mexer as peças e encontrar resultado. Dá uma olhada, vai jogar, o Robozinho vai jogar? Pode, é opção. O Bruno BH vai jogar? É opção também. Luiz Araújo é opção. O Luiz Araújo vai Cebolinha, jogar? Tá voltando opção. direção, vai jogar? Tipulino vai jogar? É opção. Já Plata, falei 4 aí opção. pra frente. O Juninho não sei, por conta Por conta do edema, ele deve ser preservado da partida. Eu acho até que ele vai Mas o ser Juninho você tá de olho ainda, né, Pascoal? Ele eu tô analisando. Eu tô analisando com o copo cheio, hein? Não, Tô mas analisando realmente, com o copo Flamengo cheio. hoje, Não tô analisando me com o chamou copo muito a vazio. atenção Baixou ainda o a volume. organização Porque do Flamengo. o Zinho brinca comigo, fala que aquele jogo da Portuguesa, o Flamengo meteu 5. O Flamengo meteu 5 na Portuguesa com 5 falhas do goleiro da Portuguesa. Rogério, né? Inclusive no pênalti ele tomou um frango, o goleiro da Portuguesa. No pênalti do Arrascaeta. Ele falhou nos 5 gols do Flamengo. Quisesse chamar então, os times tem coisas que a gente tem que contextualizar para falar o acontecimento. O Flamengo não fez nenhum clássico que arrancou suspiro. Vai para o 3º clássico e que não arrancou ainda nenhum... Não teve aquele brilho no olho do torcedor. Foram o quê? 35 mil pessoas nesse último jogo? Que a 34 e alguma coisa. Quase 35 34, mil. 300 e alguma coisa. Então, eu acho que a torcida... E um jogo domingo à noite, né? O cara vai embora nesse jogo e leva pizza. Não, um sábado. Sábado à noite ele leva pizza. Ele vai embora... Vai no Já jogo, leva pizza. aí ele chega de mansinho em casa com a pizza, que é para dar uma amortecida no ambiente. Dar uma acalmada no ambiente. Dá uma acalmada no ambiente, ele já chega ali, ó, entendeu? Verdade. Já chega Eu quero puxar o papo pro Vasco também, a gente olhar a classificação, mas antes, só faz por favor na câmera fechada, como é que é o olhar de observação para o Juninho? Tá aí. Com esse olhar de observação para o Juninho, pode colocar na tela, por favor, a tabela do Campeonato Carioca, só pra gente projetar aqui o que pode acontecer nessa rodada, né? O Flamengo, Capita, se vencer o jogo dele, tá classificado com uma rodada de antecedência à semifinal. Não necessariamente em primeiro, pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, caso o Volta Redonda... não, nem pode. Se vencer o jogo, empata de novo, né? Aí depende do saldo de gols. 20 vai pro saldo de gols, ver quem tem melhor. Vai pra saldo de gols. Mas o Vasco, apesar de estar ali em terceiro, tem um peso muito grande nesse jogo, porque se a gente olha do Boa Vista pra cima, faltando 2 rodadas pra fechar ali a Taça Guanabara, todo mundo tem chance de classificar. Então, assim, qual pode ser o impacto, né? A gente está vendo o Carille desenhando um time de uma maneira diferente, prometendo um pouco mais de posse de bola, tentando ser um pouco mais agressivo, explorar a qualidade técnica de alguns jogadores que existem ali. Já jogou com 3 volantes, eu não sei se contra o Flamengo é um jogo para isso. Pra fazer isso. Porque é muito mais importante você, obviamente, né, o desempenho a gente vai levar em conta para a temporada, mas nesse caso, 3 pontos são muito importantes. Muito importantes. Dani, assim, o Flamengo já está quase classificado, mas acho que para o Vasco, o Carioca é muito mais importante. Eu acho que é uma competição que o Vasco olha assim, a gente tem poucas chances de conquistar outros títulos, então o Campeonato Carioca se torna importante para esse início de trabalho do Carille, para a montagem desse elenco, até para o Pedrinho mesmo, o presidente. Então, assim, o Flamengo é um dos favoritos ao título carioca, mesmo poupando, enfim, se movimentando, mas para o Vasco seria até mais do que para o Flamengo. Então, essa é uma questão. Com relação à montagem do time, Dani, assim, a minha opinião é assim, você consegue competir com o Flamengo se você tem homens no meio campo. Sim. Porque às vezes você olha para o Flamengo, por exemplo, e vê o Flamengo jogando num 4-3-3 e você imagina assim, eu vou espelhar, eu vou jogar com 3 atacantes, eu vou jogar com um homem a menos no meio, enfim. Isso é uma grande enrascada contra o Flamengo. Porque o Flamengo a gente olha, eles têm velocidade nas beiradas, mas o Flamengo, pela qualidade dos jogadores de meio campo, porque o Pulgar tem qualidade, por exemplo, o De La Cruz tem muita qualidade, o Arrascaeta tem qualidade, o Gerson, quando joga, tem muita qualidade. Então, o Flamengo, na maioria dos jogos, ele domina o meio campo. Então, assim, eu acho que para o Vasco, a gente imaginar que para o Vasco competir nesse jogo de amanhã, eu olho como o Zupac falou, um sistema com 3 homens até mais de marcação, para você ter esse controle do meio campo, e o Felipe Coutinho sendo o homem de criação e o cara que mais se aproxima dos 2 homens da frente ali, que a gente pode definir aí quem pode ser o parceiro do Verratti. Então é isso, eu acho que é importante, é muito importante para o Vasco esse confronto com relação à classificação, com relação ao enfrentamento contra um grande rival que é o Flamengo, que tem um elenco mais qualificado, mas também a montagem do Carille, do time, para que possa competir e possa ter chances de vitória. E interessante, assim,
por força de trabalho, né, nos tempos que eu cobria o Corinthians, eu vi muito de perto o trabalho do Fábio Carille em circunstâncias até minimamente parecidas com a deste final de semana. E acho que ele deu grandes nós, né, grandes movimentos no tabuleiro de xadrez na carreira dele, em clássicos onde ele tinha desvantagem e ele conseguiu montar os seus times, especialmente em duelos Corinthians e Palmeiras, mais de uma vez, e que ele conseguiu trancar o time adversário e ganhar o jogo. Isso, em teoria, não é uma vantagem, mas é um ponto onde o vascaíno pode se agarrar. Mas tem uma pegadinha aí, porque quando a gente imagina esse modelo de jogo, o que é que o Vasco tem que fazer? Marcar forte e sair em velocidade. E aí que mora o problema. O Vasco não tem jogador de velocidade. Não tem. David está machucado, Adson está machucado, o Vasco não tem velocidade. O Vasco tem tentado ter posse de bola nas mãos do Fábio Carille, justamente porque o elenco não compreende esse momento. A velocidade é só o Paulo na lateral dele. Os laterais, assim. E é por isso também que o Carille tem tentado fazer um jogo de posse. Porque não tem outro jogo para fazer. Ele é o único escape ali pela lateral. E é muito pouco para o Vasco. Acho que esse é o problema para tentar marcar e contra-atacar o Flamengo, é a falta de velocidade para ser a flecha. Aí o problema. Aí Vasco acaba tem... caindo, né, Pascoal, naquele lugar do Piton, tentar uma bola no Verratti, e aí acaba ficando previsível. O time do Vasco vai jogar com... Um meia vai jogar. Qual meia? Eu não sei qual ele vai jogar. Imagino que o Coutinho, Coutinho, né? o Coutinho, ou se vai jogar o Payet. Um meia vai ter que jogar. Vai chegar um dia, quando o Vasco tiver pelo menos um homem liberado de campo, que os dois podem jogar juntos. Eu acho que esse dia não vai chegar. Vai chegar. Eu acho que não chega? Muito grande esse dia chegar. Eu acho que esse dia vai chegar. Eu acho que eu vou ver esses dois caras juntos. Gostaria muito de ver. Tem que ter muito treino coletivo para que funcione. Agora, assim... Eu não vejo o Vasco de outra forma, a não ser jogar com 4 volantes na partida contra o Flamengo. E aí Coutinho e Verratti. Volantes? E aí o Coutinho perto do Verratti. 4 volantes. Não vejo. Hugo Moura, Jair, Tietê e o Paulinho, que pode voltar, que tem um pouco mais de saída. Isso. Paulinho foi Aí você pode fazer o Tietê e o Paulinho, 2 caras para correndo e voltando, e dois cabeças de área. O que ele pode fazer também é colocar o Puma na segunda linha. Não é o ideal, mas é um cara que tem um pouco mais de velocidade e pode dobrar com o PH para marcar o lado esquerdo do Flamengo. É uma outra sem o alternativa. Coutinho, sem o Payet? Não, com o Coutinho junto com o Coutinho de Verratti segundo na frente. atacante. O Coutinho como porque, na segundo verdade, homem. o meu ponto também foi esse. Assim, por um instante eu falei, mas e aí? Sim. Quem vai ser o 4 segundo atacante? homens O Coutinho já tá junto com o Verratti. Coutinho e Verratti. Coutinho e Verratti. Porque se a bola parar Aí tem que ser o Tietê aí, né? Porque o Tietê tem mais saída de bola. Não, o Tietê e o Jair. O Tietê e o Jair ou o Tietê e o Paulinho para fazer a saída de bola. São 2 volantes de saída. Aí você põe Hugo e Jair, por exemplo. Hã? Hugo e Jair. Hugo e Jair. Tietê e Paulinho. Tietê e Paulinho. Coutinho encostado no Verratti. Coutinho aqui na frente e o Verratti. Aí o que você faz? Você manda a passagem dos laterais. É um caminho. Aí você vai... O volante. Aí você vai cair, cair naquela proposta que a gente sempre fala. A bola cruzada pro Verratti para ele chegar na área, porque ele sabe fazer gol. Ele é respeitado opção de meia, né? Só para assim, tem o Zuccarello e com... o Alex Teixeira, que tudo bem, não vive uma boa fase. Teixeira é menos confiável nesse momento, até pela intensidade. Mas tem a opção de colocar 3 volantes e um meia. O que ele fez? Joguei muito contra o Alex e o menino era rápido, viu? Começo de carreira, cheio de vontade. Foi o que ele fez contra o Sampaio Correia. Fez os 3 volantes, sem o Paulinho, porque o Paulinho foi preservado, com Payet, Zuccarello e Verratti. Foi o que ele fez. Então ele tem alternativas, manter isso, reforçar o meio, colocar o Puma na segunda linha. Eu acho que ele vai ter que dar sustentação no meio. Contra o Flamengo, ele tem que dar sustentação no meio, porque ele não pode largar a defesa do Flamengo de mano com os atacantes, a defesa do Vasco de mano com os atacantes do Flamengo. E na defesa, o Lucas Oliveira talvez não jogue, aí seria Lucas Freitas ou Maurício Lemos, que é um zagueiro mais pesado. Maurício Lemos é mais de ficar na marcação, não sair. E o João Vitor que está numa fase de boa torcida. O João Vitor é um zagueiro rápido. Bateu boca com o torcedor no fim de semana. Sim, pediu para ir embora, já pediu para sair. E pediu, e tem um negócio do Cruzeiro também que está interessado. Desistiu. O Cruzeiro não vai mais no... Eu gosto muito do João Vitor. Ele pegou o Matheus Gamarra, zagueiro do Atlético Paranaense, e aí suspendeu o João Vitor. O João Vitor, eu gosto do João Vitor. É um jogador que tem recuperação, um jogador rápido. Às vezes ele faz alguma lambança na saída de bola. Cabeça quente, às vezes demais. Alguma lambança na saída de bola. Por isso, eu vou falar só a minha impressão a respeito.
A bolinha quebrada tem um valor. Então, mas foi o que eu falei pro vou falar pra capitão, você, talvez acho seja bonito jogo, sair Pascoal. jogando. Então, talvez seja jogo pro Carille dar um passo atrás na ideia do que ele tá Mas construindo. aquela bolinha quebrada, hein? Aquilo é um espetáculo. Vai brigar pela segunda. Tem três volantes para brigar pela segunda. Amanhã entendeu? é um jogo pro Carille old school. Amanhã é jogo para um Carille raiz. E provavelmente Amanhã não é jogo vai Carille acontecer. raiz. Não, Porque eu ele acho sabe que se perder legal esse jogo o Carille, vai ser muito grande. legal o Carille se adaptar ao modelo do Vasco. Eu já fiz elogios a respeito disso. Ele se adaptar ao modelo que o torcedor do Vasco... O torcedor do Vasco gosta de um time que saia jogando e que tenha velocidade na frente. Cada time tem um padrão de jogo. O do Vasco é a bola no meio e velocidade na frente. Perfeito? Esse é o padrão. Porque era assim com o presidente, o atual presidente do Vasco. Era assim com o Juninho Pernambucano, que fazia a bola chegar. Eu não vou falar de Roberto Dinamite, porque aí eu vou chorar. Então é melhor eu não conversar a respeito disso, porque são jogadores que são acima da média, que o Vasco hoje, infelizmente, não tem. Eu gostaria muito que o Vasco aparecesse um outro Pedrinho. O Felipe. O Felipe Maestro. O Felipe era brincadeira. Nossa, ele jogava de lateral esquerdo, jogava de meio esquerdo, jogava de ponta esquerda. Esse rapaz era um espetáculo de jogador. Gênio. Mas é difícil aparecer. O Coutinho é um jogador diferente, mas não, a forma... O Payet hoje é não um tá jogador permitindo diferente, que mas se o seja. Payet tivesse... Posso lembrar da final do Mundial, qual foi o ataque do Vasco? Pode. Conta pra gente. Aí O ataque é foi na difícil. prorrogação. Romário, Edmundo, Donizete, Pantera e Viola. Nossa. É que quando fala de ataque eu sempre relembro. É esse. E aí o capitão deu uma controladinha ali. Quem foi melhor em campo? naquele Segurou? jogo? Capitão nota 8. Capitão nota 8 iria ganhar o prêmio de melhor jogador da final, mas não tinha isso, né? O melhor do campeonato acho que foi o Edilson que ganhou. Foi disso. Mas assim, o capitão deu uma controladinha ali em Romário, Edmundo, Quem que escapou para Donizete, ser 8 no Pantera, 10? Viola. Então, essa é a dúvida do pessoal. O pessoal fala, devia ter sido 10, mas o pessoal da nota era mais pesado, Criterioso, né? enfim. Diz só em cima do que o Pascoalzinho falou dos times Reza a do lenda que Vasco. teve uma recuada perigosa pro Dida no começo do jogo. Reza a lenda que escapei. E foi aí que escaparam os 10 pontos, Casito. Era pra ser 10. Verdade. Era pra ser 10. Maravilhoso. Mas só Ó, vale a lembrar. deixa eu só fazer uma colocação Foi aqui gigante. antes de pedir o placar para vocês, porque eu falei que o Flamengo, se vencesse o jogo ainda e olhar o saldo de gols contra o Volta Redonda, mais ou menos, porque o saldo de gols do Flamengo nesse momento é de 13 gols e o do Volta Redonda de 1. Jogo Acho com a que a gente Portuguesa pode fez cravar aqui que se o Flamengo vencer a partida, se classifica como primeiro, Pode né? cravar, Apesar de ainda ter 2 jogos. Dito isso, Oswaldo Pascoal, 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Capitão. Então, 2-0 Flamengo. Zupa. Clube de Regatas do Flamengo, 3. Clube de Regatas Vasco da Gama, 1. 3-1. 3-1 é um bom placar. Eu vou de 2-1. Tô achando que vocês estão botando muita diferença aí. Clássico, esse clássico, de vez em quando o bicho pega e vira um negócio complicado. Teve um 6-1 outro Eu dia vou desse de aí. O bicho 2-1. pegou aqui, pegou ali, 6-1 no placar. Verdade. O bicho Olha, pegou, negócio é foi o pros seguinte, outros, né? A gente vai fazer intervalo, mas mostrando para você um trechinho do que vem por aí. O Pedro Ivo Almeida conversou com o Ronaldo Fenômeno. E ele tem muita coisa para falar, ainda mais com o que está almejando para os próximos capítulos da vida na CBF. Vamos ouvir um trechinho e